Shabbat Shalom, boa noite e sejam bem-vindos a 2026, ano da identidade. Isso aí, 2026, a nós da comunidade Vida Abundante de Santos Dumont é o ano da identidade. Hoje, primeiro Shabbat do ano de 2026, queremos com alegria inaugurar uma nova série em nosso canal, a série com o nome Shabbat. E no Shabbat nós honramos a Deus, nós honramos a palavra de Deus, nós honramos a família que Deus nos deu, nós honramos a criação de Deus. Então, no Shabbat nós paramos, nos recolhemos em uma perspectiva santa, bíblica, cristocêntrica, e refletimos e pensamos em Deus como Criador de tudo e de todos. Somos criacionistas por excelência. Nada fará com que mudemos, porque Deus é e Deus criou todas as coisas. Hoje, 2 de janeiro de 2026, com grande alegria, queremos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 1, e leremos aqui os versículos iniciais, apenas de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Bom, assim iremos caminhar e juntos ler e pensar na palavra de Deus e sobre a palavra de Deus a cada Shabbat em 2026. Sempre no início do Shabbat você vai compartilhar comigo da palavra de Deus aqui no canal. Iremos iniciar em Gênesis, iremos passar nos dias da criação e entender o processo de Deus na perspectiva bíblica, quando ele cria tudo e todas as coisas. Veja bem, o texto está dizendo que no princípio Deus cria céus e terra. E eu preciso ensinar a você o que é este princípio. Que princípio é este? Quando foi este princípio? Vamos lá. Deus é eterno. Cristo, o Filho de Deus, diz a Bíblia que ele é o Pai da eternidade. Então, Deus é o ser autossuficiente. Ele existe por si mesmo. Ele sempre existiu. Nunca houve tempo, momento, vírgula do tempo em que Deus não existisse ou que alguma coisa viesse a existir sem que Deus ordenasse a sua existência. Tudo o que existe, existe porque Deus quis. Tudo o que anda é porque Deus quis. Tudo o que nada é porque Deus quis. Tudo que pula é porque Deus quis. Tudo que voa é porque Deus quis. Deus criou assim. Ele é o Criador de todas as coisas. Não foi assim um momento de solidão, porque Deus é pleno e ele é completo. E Deus tem no Filho dele, Cristo, todas as coisas. Então, ele tem o Espírito dele. E no céu, tudo é perfeito. Então, Deus não criou o mundo porque estava sozinho.
Deus criou o mundo, nenhuma perspectiva, por exemplo, de grandes teólogos como o Dr. John Piper. Deus decidiu revelar-se ao mundo. Mundo ali, entenda-se, perceba-se, está se falando que Deus queria se revelar ao homem, ao ser humano. Deus decidiu, em sua infinita sabedoria, inteligência, bondade, misericórdia e amor, revelar-se a mim e também a você. Deus se revela em uma perspectiva natural. O que é isso? Revelação natural. O que é isso? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que é isso? Este Deus decide se revelar e ele assina embaixo. Qualquer pessoa com meia vírgula de sanidade, quando ela vai observar o planeta, o mundo, o cosmos, tudo o que existe, ela vai entender que alguém superior a tudo quis que tudo viesse a existir, ou nada existiria. Aqui, o criacionismo já derruba plenamente evolucionismo, teoria de Big Bang, as teorias nunca provadas de Darwin. Por quê? Porque o nada cria. Toda e qualquer lei da física, ela está aliançada ao criacionismo, nunca ao evolucionismo. Porque, pense bem, o tamanho do planeta, o tamanho dos outros planetas, aí você começa a entender, vida só existe na Terra. Não tem vida em nenhum outro lugar, a não ser o céu. Mas aí não é uma perspectiva científica, é uma perspectiva bíblica. A perspectiva científica é, onde tem vida provada? Planeta Terra, ponto. Nenhum outro lugar do mundo provou-se ter vida, ponto. São fatos. A ciência, a verdadeira, ela está aliançada, atrelaçada e alinhada com a Bíblia. Somos criacionistas, ponto. Bom, Deus criou céus e terra. O que temos que entender é uma perspectiva bíblica. Acreditamos biblicamente na existência de 3 céus. O primeiro é este. E se você avançar, você irá adentrar ao chamado segundo céu. O que é o segundo céu? Local onde estrategicamente estão posicionados seres espirituais, principados e potestades. Eles trafegam ali. Este é o segundo céu. Terceiro céu é onde está Deus. É onde está Jesus Cristo. É onde estão os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins, os 24 anciãos. Onde estão os eleitos que morreram em Cristo. Todo eleito de Deus vai para Deus, vai para o céu. Então, é lá no terceiro céu onde Deus habita. Outra questão importante. Deus cria, e diz o texto que a terra, porém, estava sem forma e também vazia. Estava, não está mais. Quem deu forma à terra? Deus. Quem preencheu a terra? Deus também. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Imagine, águas e águas e águas, e apenas águas, e o Espírito de Deus pairando sobre elas. Imagine o poder do Espírito Santo. Agora, diz o texto, versículo 3 de Gênesis 1. Disse Deus, haja luz, bum, e houve luz. O que eu quero dizer é que o haja de Deus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é o verbo de Deus que se fez carne. É o próprio Cristo. Viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação. Separação. Ele separou luz e trevas.
Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e chamou Deus as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos chamar aqui o primeiro dia de marco temporal. Ponto. Não havia tempo, só havia a eternidade. A eternidade não nasceu do Cronos. O Cronos foi criado pelo Pai da eternidade. O tempo é finito. A eternidade nunca acaba. Ela também nunca teve um fim. Lá tudo é. Dentro do tempo existem coisas abruptas. Dentro do tempo acontecem coisas ruins, coisas difíceis, tormentas, tempestades, ruínas, visitações dificultosas, angústias. Dentro da eternidade, toda lágrima é enxugada. Não há dor, não há choro, não há pranto, não há doença, não há machucado, não há ferida. Dentro da eternidade, Deus é. Dentro da eternidade, tudo acontece para o louvor da glória do Senhor. E dentro da eternidade, aqueles a quem Deus decidiu, escolheu levar para a eternidade, Deus os torna eternos também. Aqui estamos no primeiro dia da criação, observando o primeiro dia, expondo ele, aprendendo com Deus. E aqui estamos no primeiro Shabat de 2026, ano da identidade. É tempo de você se identificar. Se você é cristão, seja cristão. Se você é esposo, seja esposo. Se você é cristã, seja cristã. Se você é esposa, seja esposa. Se é filho, seja filho. Se é filha, seja filha. Se você é pai, seja pai. Se é mãe, seja mãe. Obedeça a Deus. Cumpra o chamado de Deus, na perspectiva de Deus para você. Não se curve a problemas. Não se curve a dilemas. Não se curve a quem faz de tudo para te derrubar. Identifique-se. Apresente-se como servo, serva do Deus Altíssimo. É Ele quem te sustenta. É Ele quem rege o tempo, as estações. Ele reina sobre as nações. Ele é o rei de toda a terra. Que Deus abençoe você. Shabbat Shalom. Bem-vindos a 2026, ano da identidade.